Começando mais uma análise interessante e relevante aqui no canal, e hoje eu quero trazer para vocês a transferência de centenas de mísseis balísticos persas diretamente nas mãos do exército russo, que serão utilizados os mísseis muito provavelmente para atacar as principais posições ucranianas na guerra em curso no leste europeu e assim isolar a indústria de defesa russa, que busca atender ao estoque interno do país. Mas antes peço gentilmente para se inscrever no canal, ativar as notificações e dê um curtir e compartilhar o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Pois bem, sem mais delongas, de acordo com as últimas informações da inteligência do Ocidente operadas ali pelos Estados Unidos e também pelos britânicos em conjunto com os ucranianos, e também de indivíduos ligados ao exército iraniano, ao exército persa, e também com muitas informações cruzadas de satélite e deste pessoal em terra, o Irã forneceu à Rússia um grande número de poderosos mísseis balísticos do tipo terra-terra, aqueles lançados da superfície da Terra contra uma posição também terrestre do inimigo, tá? Então isso fez com que se aprofundasse ainda mais a cooperação entre Irã e Moscou, entre Teherã, Moscou, Irã e Rússia, mesmo sendo dois países totalmente sancionados pelos Estados Unidos, pelo Tesouro americano, pelo Departamento de Estado e Departamento de Defesa americano, também europeus e também em regiões na Ásia. E o que isso significa? Quais foram esses mísseis que o Irã repassou para a Rússia e o que esperar também a partir de agora, a partir desta transferência que foi capturada, interceptada pelos ocidentais. Vou esclarecer tudo isso neste vídeo de análise. E para deixar bem claro que esse fornecimento foi num total inicial, num lote inicial, de cerca de 400 mísseis balísticos que são, em sua maioria, da família Fateh-110, que são aquelas armas balísticas de curto alcance e também do tipo, o tipo Zolfager. Ou seja, trata-se ali de um míssil terrestre, rodoviário, que pode ser facilmente mobilizado a qualquer instante e enviado para qualquer outra direção, qualquer local de fácil acesso através de meios rodoviários, e também é capaz de atingir alvos a uma distância de 300 a 700 quilômetros. Balisticamente, estamos falando de um míssil de curto alcance. Se fosse, por exemplo, um míssil que não fosse balístico, poderíamos chamar de um míssil de longo alcance. Mas nesse caso, como é balístico, ele é de curto alcance e até 700 km de efetividade. Então, os embarques, segundo essa inteligência que conseguiu interceptar essas informações, incluindo militares dentro do exército iraniano, repassaram que esses embarques desses produtos, desses produtos bélicos persas, embarcaram rumo à Rússia ainda em janeiro deste ano, há mais de um mês, sentido ali ao território russo, depois que um acordo foi firmado entre as partes numa reunião no final do ano passado entre as autoridades militares e também de segurança iranianas e russas, que ocorreram recentemente, no final do ano passado, em Teherã e posteriormente em Moscou. Houve pelo menos até o momento, 4 carregamentos de mísseis, tanto rodoviário, quanto marítimo, quanto viário, que, segundo essas informações, tudo indica que haverá mais embarques e mais transferências nas próximas semanas do Irã para a Rússia. E essas fontes infiltradas no exército iraniano não deram, é claro, muitos detalhes sobre quando e quais os próximos sistemas serão enviados nesses carregamentos, mas confirmaram que esses embarques devem acontecer nas próximas semanas também de mísseis balísticos. Então, alguns desses mísseis foram enviados à Rússia através de embarcações navais
na região do Mar Cáspio, que fica ali naquele conglomerado na região do Cáucaso, entre a Rússia mais ao norte e o Irã mais ao sul, enquanto outros foram transportados por avião. Então a ligação por terra e mar entre a Rússia e o Irã, naturalmente ela é protegida, se vocês observarem o mapa, naturalmente ela é protegida por nações da região do Cáucaso, que possuem boas relações com a Rússia. Então, sendo uma via pelo Cáspio, é muito mais segura do que qualquer outra rota que possa ser traçada para embarcar e também despachar um grande volume de toneladas de equipamentos como este, do que por via aérea, que é mais limitado. Então, com este movimento, com este volume, o Irã, mais uma vez, rompeu as restrições impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, que fazem parte daquelas potências, como conhecemos, Estados Unidos, Rússia, China, essas sanções à exportação de alguns mísseis, drones, equipamentos e também tecnologias do Irã para outras nações que também fazem parte dessas sanções. Principalmente essas sanções atualmente em curso no Conselho de Segurança, tem prazo de expirar em outubro deste ano. No entanto, a União Europeia e os Estados Unidos, juntos, eles já criaram bilateralmente várias outras sanções sobre o programa de mísseis balísticos do Irã, no meio de preocupações exclusivamente sobre as exportações de armas que poderiam ser entregues para os representantes dos persas lá na região do Oriente Médio e também para a Rússia em sua guerra contra a Ucrânia. Até o porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, o Joe Kirby, ele disse no início de janeiro que os Estados Unidos estavam muito preocupados com essa aproximação e cooperação entre o Irã e a Rússia. Inclusive, disse que pelo fato dessa aproximação, em que essas duas partes estariam muito próximas de adquirir armas balísticas de curto alcance, em referência à Rússia em relação ao Irã, além de outros mísseis e também de várias outras artilharias provenientes da Coreia do Norte. Então, até todos os mísseis serem revisados, passarem por mecanismos de testes eletrônicos e também posteriormente incorporados aos sistemas russos existentes, como lançadores terrestres, então, vamos dizer que dentro de alguns dias e semanas, a Ucrânia já poderá sentir as consequências dessa nova transação entre Irã e Moscou, Rússia, principalmente de ataques da família Fateh, do tipo Zolfaghar, que são mais precisos e com alcance de até 700 quilômetros. Porém, a Ucrânia possui hoje equipamentos que possam ser efetivos na interceptação desses mísseis, que é claro, eles não são furtivos e nem tampouco indestrutíveis. Então esses mísseis balísticos do tipo persa, de origem persa, representam hoje uma séria ameaça para a Ucrânia, que já observa a diminuição do apoio bélico do governo Biden, que aguarda a aprovação de ao menos 60 bilhões de dólares que atualmente estão congelados no Congresso americano, aguardando ser aprovada através de uma medida que deve tornar ali uma lei através desse projeto de lei, que foi desembolsado ali pelos democratas. Então, esta medida de transferência e recebimento de armamentos pesados e precisos da Rússia protege a indústria russa interna. Mas como assim? Isso porque permite que haja um direcionamento da produção industrial interna para esses meios bélicos, meios balísticos, para o estoque interno, exclusivamente para isso. À medida que há uma grande escalada das tensões na guerra, que vem aumentando gradativamente à medida também em que há uma possível intervenção, muitas narrativas ali de ameaças de intervenção militar da OTAN no solo ucraniano para lutar contra a Rússia, e também a expansão da OTAN, que já foi praticamente consagrada nas fronteiras mais ao norte da Europa em relação à Rússia e também em relação às fronteiras oeste da Rússia.
Então, o que o Irã ganha em troca desse apoio praticamente incondicional à Rússia? É claro que é muito fácil responder essas questões. É o mesmo cenário da Coreia do Norte. Muitas coisas, inclusive meios tecnológicos, meios de propagação do programa de mísseis nucleares e também espaciais, que já alcançaram patamares importantes em comparação a anos anteriores. Inclusive, nesta quinta-feira, 29 de fevereiro, a Rússia lançou o foguete Soyuz 2.1B, do tipo 2.1B, a versão, do cosmódromo de Vostochny. E dentro desse foguete, na cabeça, onde ele carrega a carga útil, continha diversos satélites de vários tipos, como ao satélite hidrometeorológico do tipo Meteor M24, o número de designação, e ao menos 18 pequenos satélites. E, inclusive, havia um satélite iraniano do tipo Pars-1, que carrega ali uma câmera de alta resolução de 15 metros, que deve permitir que o Irã receba imagens de alta definição de locais na superfície terrestre, principalmente a partir de uma órbita de 500 quilômetros acima da Terra em relação à superfície terrestre. Sendo assim, a Rússia ela vem oferecendo tecnologia de ponta para os programas espaciais e de mísseis de seus parceiros em troca de mais armamentos para fomentar sua guerra e proteger a sua indústria bélica, que tanto precisa ganhar mais robustez, estoque interno e assim projetar uma possível guerra de grandes dimensões em toda a Europa ou em todo o mundo. Espero que tenham gostado deste vídeo. Peço gentilmente para se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir esse vídeo se gostou, compartilhar com amigos para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.